Calma aqui que meu livro tá É da abrindo. 134 a 135, nossa correção. Isso. Aí, Sexto ano, geografia. Vão colocando o nome de vocês. Eu já havia colocado já. Tá ótimo. Fixar o chat. Pronto. Sexto ano, geografia. Correção das páginas 134, a 100, 135 Tu botou e não, a antes do 135. 136. professor gravar. Tu botou antes que o professor gravar, Thay. Na verdade, a primeira questão começa na 133, né? Vamos lá. 130, mas é só uma coisa, só a introdução. É só o enunciado, professor. Começa lá, né? Vamos lá. Se a história geológica da Terra fosse condensada nas 24 horas de um dia, o homem moderno só surgiria quando faltassem 3 segundos para meia-noite. À primeira vista, seria um obscuro coadjuvante numa movimentada trama de mais de 4,5 bilhões de anos. Mas esse modesto personagem revolucionou o seu roteiro, sobreviveu a glaciações, espalhou-se da África para outros continentes, tomou conta do mundo, interferiu em praticamente todos os ecossistemas. Sua influência hoje é tamanha que já se discute se o Homo sapiens merece uma época geológica para si, o Antropoceno, a idade recente do homem. Agora responda: se o homem foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais Posso falar? importante? Pode. Na verdade, ele não foi o último elemento. Ele não é tão... que foi, professor? Não. O homem foi sim, né? Aqui a gente está aqui na questão a gente já está afirmando isso. Ó. Se o homem foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado mais importante? Eu não estou perguntando, calma, eu não estou perguntando qual é o último elemento da evolução. Eu estou dizendo, o homem foi o último elemento da evolução. Eu quero saber o porquê de ele ser considerado mais importante. Tá certo? Tá, então Posso ler o meu, professor? Pode. Aqui. Por ser capaz de modificar o espaço em que vive. Exatamente. Você é capaz de refletir, de pensar, né? Tem até uma frase do grande cientista Carl Sagan que diz que nós, seres humanos, né, nós somos uma maneira de o cosmos, né, do universo, conhecer a si mesmo. Né? Nós, seres humanos, somos a maneira de o universo conhecer a si próprio. Porque, até onde se sabe, não há outra criatura viva com tamanha capacidade intelectual de estudar uma estrela, de estudar a velocidade da luz, a explosão de uma supernova, não tem. Né? Nós somos essa criatura, nós somos a maneira do universo se conhecer, certo? Então, o homem é considerado o mais importante, só um minutinho, justamente devido ao fato de ele poder refletir e modificar o ambiente. Pode falar. Porque eles são nós no dia de hoje. E isso significa. Porque eles são nós no dia de hoje. Isso significa que ainda não existe nenhuma espécie com o mesmo intelecto que nós. Isso, é uma sugestão de resposta. Dentro dessa ideia, o ser humano é considerado o mais importante, né? O homem é o último elemento da evolução. E ele é considerado o mais importante por quê? Porque ele é capaz de refletir, né? De agir. O homem é capaz de ir lá na Amazônia, hoje, né? E torrar a floresta todinha, de modificar o ambiente. Nossa. É legal? Não é. Professor, tem muito ser humano ruim nessa terra. É muito errado, né? Mas o homem tem essa capacidade. Mas olha só, o homem tem a capacidade de, já hoje, né? O telescópio Hubble já cruzou a linha da Via Láctea. Meu Deus do céu, que coisa linda de se imaginar, né? Aliás, já ultrapassou as linhas do sistema solar. Que Professor, isso é um absurdo. professor, engraçado que até mesmo esses homens que desmatam a natureza já estudaram que não se deve
que isso é totalmente errado e desnecessário. Sim, E para isso mesmo assim continua fazendo de forma incorreta. eu posso abrir um paralelo com a nossa aula de ética, né? E com a justiça criminal. Vamos lá, rapidinho, para a gente ficar nessa aula de geografia. A gente sabe que é errado cometer bullying, né? Praticar bullying, mas de vez em quando, né? A gente tira aquela brincadeira, né? Não todo mundo. É legal tirar sarro com um amigo? Não é legal. Mas de vez em quando as pessoas fazem isso, né? É errado. Mas as pessoas fazem sabendo que é errado. Do mesmo jeito, é errado roubar, matar, todos esses crimes. É errado um político ser corrupto? É. Tem lei contra isso? Tem. Mas, infelizmente, as pessoas não param de fazer isso, né? É errado desmatar? Sim. Mas os efeitos desse desmatamento vão vir daqui, sei lá, 50, 100 anos. Quem está desmatando talvez nem vá sentir isso, né? Mas, enquanto isso, ó, vai estar enchendo os bolsos, né? Que a curto prazo, para essa pessoa, isso é muito importante, né? Para essa pessoa. Para o planeta Terra, não. Continuando, né? Só para ficar claro, tá bem, Miami? O homem é o último elemento da evolução, né? De modo que, dividindo a evolução do planeta em 24 horas, a gente está aqui, ó, nos últimos 3 segundos. Então, certo? E a gente é o elemento mais importante porque a gente é capaz de refletir. Só por causa disso. Isso, minha querida. Muito bem. Pronto, eu boto assim, porque pode ser capaz de modificar o espaço, ele. Isso. Você acha que deve se criar o antropoceno? Posso falar? Pode. Eu troquei tudo nas respostas, tá tudo errado. Sim, porque ele pode transformar o espaço e é capaz de estudar tudo. E atrás do que quer. Sim, é verdade, sim, né? Algumas pessoas, né, talvez achem que não seja adequado criar esse período geológico dedicado ao ser humano, justamente, né, por isso aí que o Timon falou. As pessoas fazem muitas coisas erradas, sabendo que é errado, né? Meu Deus do céu, poluir o mar, cortar as árvores, fazer tudo de ruim para o planeta, e ainda vão criar um período só para esta criatura chamada Homo sapiens. Então, professor, é exatamente isso que eu usei para complementar a resposta da B. Quer dizer, que eu usei para criar a resposta da B. Pode falar. Devido ao seu maltrato com o meio ambiente. Professor, pois é. eu tinha Então, claro, aqui a gente tem uma sugestão de resposta que eu estou dando, né? Mas é a resposta pessoal, tá bem? Você pode achar que o homem está fazendo muita maldade e que ele não merece um período geológico só para ele, mas você pode achar que sim, o homem evoluiu bastante, modificou o espaço de uma maneira positiva também, e que ele merece um período geológico só para ele. É pessoal, tá? Eu acho que não. Sim, professor, o que é antropoceno? Pronto, é uma espécie, minha querida, de... Desliga o microfone, por favor. De época geológica que está se discutindo, né, se deveria ser criada ou não, né, como período paleozoico, mesozoico, cenozoico e o antropoceno, a época do homem, né, o período geológico do homem. O homem está tendo muita influência no planeta Terra que os estudiosos, né, da geologia estão se perguntando, se questionando. A gente deve criar um período só para o homem? Vamos ver se está sendo tão relevante assim, né? A gente estaria assumindo que nós já estamos sendo mais relevantes no planeta do que os próprios dinossauros. Que eu coloquei assim, ó. Coisa, né? Pode falar. Porque isso pode mudar o espaço. Na B? Uhum. Tá, você colocou que sim ou que não? Sim. Tá certo. É que eu não tinha entendido a primeira palavra. Que são aí do professor, eu botei não, porque ele está destruindo o planeta. Pode ser a resposta pessoal, tá? Essa 2 não tem resposta nem certa nem errada. Sobre geografia, certo? Para as nossas atividades avaliativas, estudem os ciclos das rochas, tá bom? Todo mundo bem afiado ali nas rochas sedimentares, magmáticas, tá bem? Nas metamórficas, nos períodos. Então, tem umas questões bem simples só sobre isso, tá bom? Atenção sobre o ciclo das rochas. Próxima questão. Observe a imagem abaixo. Ela
apresenta uma fotografia de uma rocha magmática. Analisando a rocha da foto, ela é do tipo intrusiva ou extrusiva? E que Está evidências errado minha resposta. Professor, o levaram a essa resposta? eu posso Posso falar? ler a minha resposta? Minha, Fala, Maiane, pode falar. Intrusiva é a formação do cristal que pode se ver a olho nu. Tá correto? Eu não sei. Falei aí, Taima. Ah, A minha. professor. Intrusivas, devido às suas características. Consolidação rápida abaixo do subsolo. posso falar minha, tio? Pode. A sua cor e a formação. Informação. A formação dela. E como foi a formação dela? Nossa, agora pegou ele, viu? A minha tá Aí- correta, professor? A internet. Ah, olha, é o seguinte. Ai, ai. Ela é intrusiva, tá? Ela é do tipo intrusiva, ponto. E as evidências que levam a gente a essa resposta, a gente poderia falar um monte de coisa, mas olha só, a gente está vendo, né, os cristais aqui, certo? Que são oriundos de uma determinada formação, né? Ela é uma magmática intrusiva, porque todas as magmáticas intrusivas, você vai ver os cristais, certo? Esses cristalzinhos aqui. Ela não é homogênea, né? Então você não vê as misturas. A gente pode dizer que ela é heterogênea. A gente vê as fases, a gente vê onde tem cristal, onde não tem. Onde tem cristal, onde não tem, certo? É por Nossa. isso que ela é intrusiva. Ó. Decora. Se é Nossa, magmática intrusiva, tem cristal. se Certo? não tiver cristal, Professor, porque não é professor, intrusivo. eu acertei, professor, também, ou minha tá incorreta? Acertou, mas Tia, a completa internet com os aqui cristais, tá bem? Completa falando da Professor, formação dos cristais, tá eu certo? preciso completar com algo. Não, não. Ótimo. Aí minha. Professor, tentando recapitular um negócio, professor. Tentando recapitular um fato. As rochas extrusivas são as que são extraídas pelos vulcões e que se consolidam rápido devido estar presente na atmosfera. E as intrusivas, elas se solidificam mais devagar por estarem dentro do solo. Isso, exatamente. Tio, Pode falar. agora dá para escutar? Dá. A sua cor e a sua forma cristalina que pode ser vista. Tá ótimo, tá ótimo. Exatamente, Caimon. Quando você fala de extrusivo, né, externo, as extrusivas, elas se formam rapidamente quando o magma entra em contato com a atmosfera, né? Quando entra em contato com o nosso ar, aqui com o nosso ambiente, com esse clima, né? E ela esfria rapidamente. Eu formei uma magmática extrusiva. Já as intrusivas, né? Interna, lá dentro do vulcão, a gente pode dizer dentro da panela do vulcão, né? Do bulbo do vulcão, ela se forma de uma maneira muito lenta, tá certo? Porque lá a temperatura se mantém num certo nível, não varia muito, né? Quando o magma sobe aqui, a temperatura cai de uma vez do magma, porque aqui é muito mais frio em relação lá embaixo, né? Ei, professor, uma coisa que dá a entender é que é o seguinte, o magma se consolida mais rápido por causa da atmosfera. E dentro, as intrusivas se consolidam devagar dentro do subsolo, que dá a entender que não possui ar no subsolo. É porque lá não possui, né? Mas lá é mais o ar, claro, é mais escasso, né? Tem menos quantidade de oxigênio, mas a grande questão é a temperatura, né? Quanto mais profundo você cava, mais quente vai ficando, certo? A gente atinge temperaturas de mais de 6.000 graus no núcleo da Terra. Um absurdo, né? Terceira questão, né? É só para a gente relacionar a primeira coluna com a segunda. Né? Litosfera, manto e núcleo. O que é que vocês marcaram aqui no primeiro quadrado da segunda coluna? É o centro da 3. Terra. 3? Todo mundo marque 3, por favor. No segundo quadrado, Professor, minha ficou 3, 1, 2. O meu também. 3, 1, 2. pronto. Todo mundo 3, 1, 2, tá bom? 3, 1, 2. 3, 1, 2. No caso, Coloquei item a opção C. C, né? Correto? Item C. Acertei. Vamos passar logo essa parte aqui para a gente responder aqui. O texto é até grande
Eu acho que não precisa da gente ler, já que a gente já fez, né? Você só leu o Quarta questão, enunciado da questão A, da opção A. item A. O fóssil citado na reportagem foi encontrado em que tipo de rocha? Posso dizer? Explique como chegou a essa conclusão. Pode falar, amanhã. Não sei se está correto, mas eu botei em basalto, porque é uma rocha muito velha e por isso seria basalto, que dura muito tempo. Botei isso. Posso dizer a minha, professor? Pode. Aqui, ó, escreve o seguinte: rochas sedimentares, pois eles foram fossilizados e esmagados pelos sedimentos. Agora a Vai minha. ficar correto. Eu botei. Os fósseis são encontrados principalmente em rochas sedimentares. Exato. Rochas sedimentares. Se você tivesse falado, Miami, o nome de uma rocha sedimentar, a história seria outra, né? Mas o basalto, ele é uma rocha Passei longe da magmática resposta. intermediária, né? Então, professor, a minha tá correta ou tem O correto é o seguinte, rochas sedimentares, Que eu tá posso bem? falar a minha? Pode. Tá aqui. Por quê? Sedimentares, porque a maioria dos ossos de dinossauros são encontrados nelas. Soterrados pelos sedimentos, né? Animais e Professor, vegetais botei a mortos. resposta no chat. Dessa daí, por favor. Tá, deixa eu É só tipo, selecionar. Muita calma. Então, professor, quer dizer que eu só errei em relação aos sedimentos? Aonde, meu querido? O que você está falando? A minha resposta, que eu escrevi, rochas sedimentares, pois eles foram fossilizados e esmagados pelos sedimentos. Não, tá correto, tá correto. Eu ainda pensei em botar sedimentares, só que aí eu fui na minha intuição. Tá aqui, viu, Miami, a resposta da A da 4. Em que era geológica esse animal possivelmente viveu? Mesozoica. Mesozoica. da história. Mesozoica, certo? Mesozoica, muito bem. Se é pré-histórico. É como eu disse, fazer se uma você conseguiu responder a atividade do último dever, que foi, se não me engano, 126, 127, você ia saber resolver isso daqui. Ô, professor, meu assim, ó. Tipo assim, na pré-história, não foi dividido no nome lá, né? Mesozoica, tal e tal e tal, né? Hum. Então, porque, tipo assim, não botasse assim, pré-história barra mesozoica. Só que aí, aqui tá pedindo justamente qual é. Não tá perguntando como é. Mas se tivesse perguntando como é, seria pré-histórica, assim, né? Pois é, mas assim, ó, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Tá, um momentinho, que eu vou apresentar aqui. É justamente por isso aqui, ó, que o livro perguntou a era geológica, tá certo? Por causa disso aqui que você vai ver agora. Eu estou na página 119. Eras, aqui, ó, como vocês estão vendo, era mesozoica, tá bem? A era do período dos dinossauros, né? A era onde viveram os dinossauros. Era só voltar na tabela, tá bem? O mais adequado, de acordo com o que o livro está pedindo, né, de acordo com o que o livro nos ensina, seria falar era mesozoica, tá bem? Ok. É só por uma questão do que o livro está pedindo. Talvez numa prova, né, numa questão subjetiva, como essa daqui também talvez desse para considerar, né? Porque claro que o homem não estava Incorreto. inserido, mas também houve um período, por exemplo, em que o homem estava na pré-história, né? Isso talvez pudesse confundir, dependendo do texto da questão, né? Uhum. Já que homens e dinossauros não se cruzaram, né? Já que um viveu na Mesozoica e outro na Cenozoica. Mas, tipo assim, ó, podia botar assim, se, tipo, caísse na prova, podia botar assim, ó, quem quisesse, pré-histórica barra mesozoica. Que assim fica um coisadinho. Fica aceitável, né? Mas assim, só Mesozoica já resolve nosso problema, tá bom, meu querido? Tá.
Eu tô só dando Facilitar a nossa ideias vida. claras. Agora, a quinta questão. Alguém fez a quinta questão? Eu. Eu fiz, só que tá errado. Eu fiz a quinta questão também, professor. Eu fiz o seguinte: fiz os desenhos, coloquei a data embaixo e em cima o que cada desenho representa. Por exemplo, 2009, nascimento, 2011, primeiro dia de aula, 2015, formatura do ABC, 2017, nascimento do meu irmão. Eu marquei, eu Ah, também fiz, só que aí. parece que eu estou me sentindo velho quando vocês dizem que nasceram em 2009. Nossa, professor! Vamos Nasceu, lá. Oi? nasceu quando, professor? Era Mesozoico. Brincadeira. Nossa. 95. 1995. Vamos lá. Complete corretamente o diagrama que trata da estrutura da Terra. Os horizontais e os verticais, né? Eu só não Situado na... consegui a Hã? última. Eu só não consegui a última desse quadrinho aqui, que foi a 4. Passei meia hora e ainda não consegui. Olha, está falando de período, né? Mas não Sim. vai ser era, vai ser período. O senhor está nas horizontais, professor? Tem as horizontais, olha. Situado entre a crosta e o núcleo. É o Manto, Quanto? manto. Camada interna da Terra com temperaturas mais elevadas. Núcleo. núcleo, Núcleo, meus queridos. Camada superior da litosfera. Crosta crosta. terrestre. Só coube crosta. Vai caber terrestre, né? Crosta. Mas seria a crosta terrestre. E período que marca início do tempo Eu histórico. não Ou consegui essa. seja, o período do surgimento dos seres humanos. De baixo para Quaternário. cima. Quaternário. Quaternário. Professor, como é que se Quaternário. escreve isso? Pelo amor de Deus. Escreve aí no chat. Vou escrever. Quaternário. Como se Eu escreve? pesquisei até na internet, nem na internet não apareceu a resposta. Quaternário. Mas está tudo no livro, minha querida. Lá naquela tabela. Quase não sai. 10 agora? anos depois pra sair. Quaternário. Tá muito Quase digitado já. Bom, agora nas verticais, né? Camada exterior sólida da superfície da Litosfera. Terra, né? Aqui é a litosfera. E a massa pastosa que abrange as rochas Magma. ígneas. É o magma, né? Lembrando, pessoal, ígnea, né, vem da palavra da língua latina ignus, né? Significa fogo, né? Então, tudo que é ígneo, em português, é relacionado a fogo, né? Relacionado a altas temperaturas. Então, se eu estou falando... Agora eu fico me perguntando uma coisa. Por que diversas palavras que nós utilizamos, quer dizer, é utilizada, vamos dizer assim, na língua científica, geográfica e por aí? Por que que todas elas são usadas, quer dizer, são tiradas Do da latim? linguagem grega e latina? Porque o latim, meu querido, é a mãe, né? É a língua mãe de muitas línguas, né? A língua latina influencia, vamos lá, o espanhol, consequentemente, o português, que também é influenciado diretamente pelo latim, influencia o francês, influencia o inglês, influencia o alemão. Muitas línguas derivam do latim, né? E é uma língua muito antiga. É tanto que hoje ela é tida como uma língua quase morta, né? Por que ela não é uma língua morta ainda? Porque ela é utilizada nas celebrações religiosas. A gente ainda não pode, né? A gente, como estudioso de idiomas, não pode dizer que a língua latina é uma língua morta, porque ela ainda é utilizada, certo? Principalmente no âmbito da ciência. A gente tem. Como? Desculpa interromper, mas é tipo assim, algumas coisas que a gente vê, não sei quais são as matérias exatamente, só que algumas matérias a gente vê coisa aí, essa língua aí, que o professor disse, latim. Mas é justamente porque latim é uma das línguas
e que influenciaram diretamente a língua portuguesa. Muitas palavras do português, né? Por exemplo, gladius, a espada, não, a espada do gladiador, gladius. Quem usa a gladius é o gladiador. Gladiador usa a espada. Entendeu a referência? Por exemplo, Nossa, Sirius. que referência. Sirius é cachorro, né? A constelação de Cão, né? Cão maior, é a constelação de Sirius, né? E para quem assistiu Harry Potter, o nome do Sirius é Sirius Black, porque em latim Sirius é cachorro. Por isso que o Sirius Black se transforma num cachorro, certo? Isso, que referência, meu. Professor, eu não sei nada de Harry Potter, então eu só entendi sobre a Eu constelação sei mesmo. de Harry Mas é o Potter. seguinte, o Sirius Black é um personagem, olha, Sirius Black, cachorro preto. É justamente nisso que o personagem dele se transforma, porque Sirius, em latim, é cachorro, e Black, em inglês, é preto. Então, ele se transforma num cão preto, né? Fazendo a referência Agora no que eu fui nome. perceber isso, professor. O nome de um personagem de uma grande obra, pessoal, não é escolhido à toa, não, tá? Ele é muito bem trabalhado, tá certo? Muito bem trabalhado mesmo. Pois é. Terminamos Agora, nosso vamos ótimo. para o capítulo 6, as formas e os agentes internos dos relevos, né? Do relevo. Vamos para Teremos os slides. slide? A gente sabe que para essa daqui não, eu Não, aí resolvi. não, professor. É triste isso. Vocês estão gostando, né, do slide do professor? Pois é. É triste. Fica triste quando não tem slide. É triste, Olha, é professor. porque eu sabia que essa correção ia demorar, a gente só tem 8 minutos. Eu vou deixar para fazer um slide bem detalhado. Se bem que nessa parte aqui, nessas duas primeiras páginas, o livro vai trazer tudo que a gente precisa, tá certo? É. A princípio, o Sim. livro vai trazer tudo que a gente precisa. Vocês sabem que quando eu vejo que precisa de mais coisas, eu faço um slide sem problema, né? É porque é fácil. Professor, vai haver alguma atividade? De início não, porque a gente vai estar um pouquinho distante das atividades do livro e a gente vai só Tá introduzir o faltando assim. conteúdo, né? A gente não vai nem sequer penetrar bastante, como eu queria, no conteúdo sobre a influência das placas tectônicas nas formações dos relevos, né? Que, por exemplo, foi o impacto de duas que formou a Cordilheira dos Andes, né? Ou seja, uma coisa lá embaixo, lá nas profundidades do oceano, fez uma região montanhosa aqui em cima, né? Então a gente precisa ver um pouquinho, né, um certo nível de conhecimento para que a gente resolva as questões, tá bem? Então vamos lá. Vocês acham que eu estou aqui de brincadeira, é? Não. Para que você possa compreender o que geograficamente determinamos de relevo, pense nos lugares de sua cidade que você conhece. Consegue se lembrar da presença de áreas baixas e outras mais elevadas? Esse conjunto, constituído por elevações e rebaixamentos existentes na superfície da crosta terrestre, é o que chamamos de relevo. Este pode ser dividido em relevo continental, que está localizado nas áreas emersas, e relevo oceânico, quando é encontrado nas áreas submersas, né? Então, relevo continental, claro, como o nome sugere, é na face da Terra. E o relevo oceânico, como o nome também sugere, é abaixo da água, né? Debaixo d'água. O relevo continental apresenta o predomínio de quatro principais formas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Professor, Oi. relevo continental é esse que estamos, né, em nossas terras. O relevo oceânico é aquele abaixo da água. Isso, né? É aquela grande questão de o que há nas profundidades do oceano, porque no solo oceânico, vamos dizer assim, ele tem um certo nível e, de uma vez, ele abre uma brecha enorme. Nem um ser humano foi lá até ainda, né? Até hoje tem-se dúvida sobre o que é que existe lá embaixo. O que é que tem ali embaixo do oceano. Tem muitas criaturas que a gente ainda está descobrindo nos dias de hoje, certo? Vamos continuar. Alguém quer falar? Não? Então vamos lá. Planície, isso.
De forma geral, planície é uma área baixa e relativamente plana, né? Suavemente ondulada, que apresenta uma grande extensão onde predominam os processos de deposição. Em geral, predominam na natureza 3 tipos de planície. As planícies litorâneas ou costeiras, que acompanham o litoral e algumas áreas, aliás, e em algumas áreas penetram em direção ao interior. As planícies continentais, localizadas no interior dos continentes, e as planícies de montanhas ou altiplanos, áreas planas que se localizam em altitudes elevadas, né? No caso, é uma área plana que se localiza numa altitude elevada. E vocês sabem a Professor, diferença de altitude e altura, né? Diga. as, li- as litorâneas seriam que são as um pouco baixas, as continentais as mais baixas e as planícies de montanha são aquelas regiões mais altas, né? A diferença aqui entre as litorâneas e as continentais é só a sua localização em relação ao continente, certo? As litorâneas, por exemplo, como o nome sugere, fica no litoral, né? São as planícies praianas, vamos dizer assim, né? Fica nas costas, né? É a planície costeira dos continentes, certo? É a planície praiana, vamos dizer assim. Acompanha o litoral em algumas áreas, certo? Já as planícies continentais, olha só, se localizam no interior do continente, né? Diferente da planície litorânea, que é mais aqui nas extremidades do continente, a planície continental é dentro do continente. E as planícies de montanhas, elas se localizam em regiões mais altas em relação ao nível do mar, certo? Então A altura as continentais são as meio que próximas a nós, enquanto as são as mais litorâneas são altas. próximas a litorâneas. Isso, exato. E as planícies de montanha são as mais altas, certo? Não entendi, Lembrando, professor. Não não entendi. entendeu? Pronto. Não. Planície litorânea, ela se localiza, ela acompanha o litoral, certo? A planície litorânea é uma região plana, mais lá para a região praiana, para a região de praia, certo? Mais ali para Jericoacoara, por exemplo, ali tem mais planície do que... Aliás, ali a gente tem uma planície litorânea, certo? Já quando a planície é continental, ela se localiza mais para o interior do continente, certo? Mais para dentro. Se a gente teria praia aqui, a planície litorânea é mais para dentro aqui do continente, certo? Entendeu agora a diferença? Só a localização dela em relação ao continente. Deu para entender. Já a planície de montanha, ela é a planície mais alta que tem, né? Ela se localiza em grandes altitudes elevadas em relação ao nível do mar. Porque se estamos falando de altitudes, estamos falando de nível do mar. E essa é a diferença. Tá certo. A avião... continental se refere a nível do mar continental? Não, é o seguinte. A continental, aliás, a planície de montanha, ela se refere ao nível do mar. Como assim, professor? A altura é uma coisa, a altitude é outra coisa, tá certo? Você sabe a diferença? Deixa eu pegar aqui 2 pincéis aqui, que eu vou explicar a diferença. Pronto. Vamos supor o seguinte. Eu tô com vontade de assistir os slides do professor. Aqui é o nível do mar, tá certo? Aqui é o nível da terra e aqui é o avião. O avião está a 10 quilômetros de altura, falando da relação com a terra, mas ele está a 12 quilômetros de altitude. Quando eu falo altitude, eu estou falando do nível do mar. Quando eu falo de altura, eu estou falando da relação entre esse objeto aqui em cima e a Terra, tá certo? Então você está querendo dizer que a continental se refere Continental não, a planície de montanhas, tá certo? A continental, ó, só para a gente aproveitar aqui o nosso último minuto. Continental é aquela que a diferença da planície litorânea para a continental é a localização dela, tá certo, Tânia? A gente tem a planície continental aqui nas praias, a planície, a planície litorânea aqui nas praias e a planície continental mais para o interior do continente, tá certo? Entendeu essa parte?
O que o senhor quer dizer com o interior do continente? Não tô entendendo. Não tá Então, o entendendo? professor vai ter que trazer um slide pra nós entender. Pronto, eu vou trazer um slide porque eu achei que não seria necessário, mas vai São ser, tá 3 certo? horas já, professor. São 3 horas. A gente faz de Tá tudo certo, pra ter pessoal. slide. Faz de tudo pelo slide, né? Tá bom, pessoal. Então a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau. Tchau, meus queridos. Até já, né?